Ótima tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo desta sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. Que bom ter a sua companhia por aqui. É hora de seguirmos juntos com informação e prestação de serviço. Câmara cria a Frente Parlamentar contra a Adultização Infantil e grupo realiza a primeira reunião para discutir políticas públicas. E no próximo domingo é celebrado o Dia do Patrimônio Histórico. Vamos mostrar quais os espaços são tombados aqui na cidade e como é feito o trabalho de cuidado e preservação. Essas e outras notícias a partir de agora. Durante a 41ª sessão plenária, os vereadores apreciaram projetos de lei e debateram temas de interesse público. E a gente confere agora um balanço dos trabalhos realizados em plenário. 5 projetos de lei foram aprovados durante a 41ª sessão do ano. Entre eles, a proposta do vereador Renato Santiago, que institui ações nas escolas municipais com foco na saúde mental e em bem-estar digital de crianças, adolescentes e familiares. A matéria prevê campanhas educativas e atividades de conscientização sobre o uso saudável e equilibrado de tecnologias online e acesso a apoio psicológico. Outra meta é a capacitação dos professores para identificar sinais relacionados ao uso excessivo da tecnologia. Também foi aprovado o projeto enviado pela Prefeitura que autoriza a Secretaria de Educação e Cidadania firmar convênio com a Fundas para oferecer atividades socioeducativas complementares no contraturno escolar para alunos da rede municipal de ensino. A matéria tem como objetivo ampliar o rendimento e interesse dos alunos e reduzir a evasão escolar. O intuito é atender até 2.000 estudantes. Ainda no tema da educação, outro projeto aprovado inclui no calendário oficial de eventos da cidade o Dia Mundial do Educador Especial, que será comemorado anualmente em 22 de agosto. A matéria é do vereador Fabião Zagueiro. Ainda sobre datas, os parlamentares também votaram favoráveis ao projeto do vereador Marcão da Academia, que institui na cidade o Dia do Nutricionista, que também será comemorado em agosto, mas no dia 31. Durante a sessão também foi aprovado um projeto para a denominação de uma viela na cidade. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra, no nosso canal do YouTube. A gente segue falando sobre o trabalho do Legislativo porque os vereadores criaram a Frente Parlamentar contra a Adultização Infantil. O assunto, você deve ter visto, ganhou repercussão nacional após o vídeo do influenciador digital Felca denunciando a exploração de menores nas redes sociais viralizar. Aqui na Câmara, o trabalho do grupo criado para discutir políticas públicas de combate à adultização já começou. Diversos vereadores trabalhando em conjunto para pensar propostas de proteção às crianças e adolescentes no ambiente virtual. A Frente Parlamentar contra a Adultização Infantil foi motivada após a repercussão nacional de um vídeo do youtuber Felca, que alertava como as redes sociais poderiam aumentar a vulnerabilidade das crianças para crimes como pedofilia e incentivar a adultização infantil. O grupo, formado por 12 vereadores, já começou os trabalhos. O tema exige o máximo de celeridade de todos nós aqui no município, um posicionamento público claro da Câmara Municipal de São José dos Campos, através de todos os seus vereadores, aqui representado pela Frente Parlamentar. Foram tomadas várias decisões, tanto no Congresso Nacional, porque essa será uma pauta, são medidas urgentes que foram tomadas, e as câmaras municipais também estão discutindo, São José dos Campos está dentro dessa pauta. Importante que a gente despolitize esse tema. Ele é um tema importante, ele é um tema urgente, que a gente já defende há muito tempo e a gente fica feliz por agora estar mobilizando mais pessoas em torno desse tema. Participaram da primeira reunião os vereadores Zé Luiz, Sena, Juliana Fraga, Fernando Petiti, Amélia Naomi, Gilson Campos, Sérgio Camargo e Cláudio Apolinário. No encontro, foram aprovadas 3 ações imediatas.
envio de ofícios ao Congresso e STF para agilizar projetos sobre o tema, a criação de campanha institucional de conscientização e de um projeto que prevê criar uma política pública permanente de proteção à infância. É fundamental a proteção da infância, a proteção do adolescente, das crianças que estão nesse ambiente digital, né? E a gente precisa, sim, incentivar os poderes a fazer esse posicionamento. Então a gente fez esses encaminhamentos ao STF, ao MP, ao Senado, ao Congresso, sugerindo agilidade em pautas que possam garantir a proteção da infância. A gente está falando em crianças que estão sendo levadas a viver uma vida adulta sem passar por todas as fases. E a ausência de passar por essas fases causam inúmeros problemas, como, por exemplo, problemas de ansiedade, de depressão, problemas emocionais, né? Então a gente está fazendo com que a criança perca essas fases da sua infância. Então eu creio que esses encaminhamentos eles são fundamentais para dar celeridade ao processo. O Brasil registra mais de 115 mil vítimas de exploração sexual infantil por ano, de acordo com o Atlas da Violência de 2025. Já na internet, uma organização que monitora as redes sociais recebeu em 2024 quase 53 mil denúncias de divulgação de imagens de abuso e pornografia envolvendo crianças. Para Wagner, coordenador do CMDCA de São José, a adultização torna as crianças alvos mais fáceis para os criminosos. Elas são crianças, precisam viver enquanto crianças, desenvolvimento lúdico, ter os seus direitos respeitados, a sua fase de desenvolvimento cognitivo, sem se preocupar com a vestimenta, sem se preocupar com como dançam e principalmente com a percepção dos adultos que precisam observar como elas estão sendo vistas e aonde chegam as imagens dessas crianças. Fabiana, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, defende que a união entre poder público, órgãos e entidades fortalece a proteção à infância. Visão compartilhada pelo Legislativo, que quer transformar o debate em ações concretas. Precisamos unir forças em uma única direção. Não existem lados, não existe partido nesse momento, não existe ideologia política. Existe apenas uma única importância: proteger a criança e o adolescente e combater a exploração infantil. Por isso, o próximo passo da frente é ouvir especialistas e sociedade para criar um protocolo de ações contra o problema. É um tema altamente complexo. A gente se assustou um pouco com tudo aquilo que viu, né? Principalmente essa parte de algoritmo, essas novas tecnologias que nós precisamos também entender um pouco mais. Então, por isso, quanto mais abrir o debate, a discussão, nós conseguiremos melhores resoluções também. A gente precisa envolver esses entes para que a gente possa auxiliar quem está na ponta, que é o pai que está ali com o seu filho, navegando nas plataformas, e a gente precisa tomar medidas de orientação, de conscientização para a gente proteger as crianças desse ambiente. A gente fala agora sobre a Conferência Municipal de Cultura, que acontece no próximo dia 30 de agosto. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo já fez uma série de encontros para levar até a população informações, inclusive sobre o processo de construção do Plano Municipal de Cultura. Cadeiras do Cine Santana, na zona norte de São José dos Campos, ocupadas por trabalhadores do setor cultural. Todos atentos ao telão e à mesa diretora, posicionada em frente ao palco. Assim foi o último encontro informativo realizado pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo para debater o novo Plano Municipal de Cultura. Nós temos que criar um plano, elaborar um Plano Municipal de Cultura, que é para 10 anos. Então, é um trabalho que vai ser intenso. E contamos com importantíssima a participação da sociedade civil. Nós tivemos, então, 7 encontros, né? A escolha foi uma casa de cultura em cada região, né, de São José, região sul, sudeste, leste. A finalidade é esclarecer, tirar dúvidas, né, da sociedade, de que forma eles podem participar desse processo, que a gente começou em abril, né, nessa elaboração
dos encaminhamentos, do cronograma de ações. Outro ponto debatido ao longo dos dias foi em relação ao Sistema Municipal de Cultura. Existe o Sistema Nacional de Cultura. E aí todos os municípios do Brasil, eles têm que ter o seu Sistema Municipal de Cultura. Então é vinculado ao federal. Esse sistema ele vem com alguns elementos, né? E os principais Conselho Municipal de Políticas Culturais, o Plano Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, né? São José dos Campos instituiu, né, esse sistema lá em 2016. Tem uma lei. Então, todo esse processo é baseado em leis. Então, em 2016, criou-se o sistema com a lei, né, 9.343. Naquele momento, também já se criou por uma outra lei o Fundo Municipal de Cultura. E agora a gente está trabalhando para construir as leis do Conselho e do Plano Municipal. Os encontros serviram também para prestar informações aos artistas sobre as diretrizes que serão abordadas na 5ª Conferência Municipal de Cultura, a ser realizada em 30 de agosto. A gente divide, né, o público em grupos e aí cria-se, então, as sugestões para cada grupo tire sugestões de diretrizes. No final do dia tem uma plenária que vai aí avaliar e tirar realmente, né, porque vão chegar muitas propostas, acreditamos, e aí tem que se selecionar aquelas que realmente vão ser a condução do plano. Essa produtora cultural destacou o que espera para a conferência municipal. A participação de todos é muito importante, não só dos artistas, como dos munícipes. É muito importante, porque assim nós vamos poder direcionar para nós que fazemos arte, esse orçamento, e também para os munícipes, como eu também sou, que recebe a arte. Então, assim, a participação nesse dia 30, eu tenho bastante esperança de que vai ser um caminho, assim, vamos dizer, muito melhor do que estava. Estamos sugerindo nesses encontros que os coletivos, os grupos, se reúnam, né, e debatam, tirem propostas, né, conjuntas, né, que formulem propostas em conjunto, e então terá isso, e além de também abriremos até o dia 30 também um formulário de cadastro de arte e mapeamento, porque desse mapeamento nós vamos enxergar hoje quanto nós temos de artistas do teatro, da dança, da música. São fatores super importantes para esse plano, né? Vamos ver agora a lista de vagas de emprego abertas no PAT? É hora da agenda de serviço. O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, açougueiro desossador, ajudante de cozinha, ajudante de embalador, atendente balconista, atendente barista, atendente de lanchonete, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de confeitaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de eletrotécnico, auxiliar de limpeza, auxiliar de seguros, auxiliar de técnico de controle de qualidade, caldeireiro, cobrador interno, corretor de imóveis, costureira em geral, desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação, empacotador à mão, encarregado de supermercado, infestador de roupas, faxineiro, fiscal de prevenção de perdas, funileiro de veículos, garçom, gerente de restaurante, instalador de tubulações, instrutor no ensino profissionalizante, marceneiro, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de veículos, montador de andaimes, motofretista, operador de caixa, operador de câmaras frias, operador de empilhadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, padeiro, pedagogo, pedreiro, pintor de obras, pintor industrial, polidor de veículos, porteiro,
professor de arquitetura, professor de farmácia e bioquímica, professor de medicina veterinária, professor de técnicas de enfermagem, projetista de imóveis, repositor de mercadorias, representante comercial autônomo, secretário assistente administrativo, serralheiro, servente de obras, soldador, supervisor das artes gráficas, técnico de matéria-prima e material, técnico de obras civis, técnico de operação eletrotécnica, técnico de planejamento de obras, técnico eletrônico, técnico em instrumentação, telefonista e topógrafo. Ainda há vaga para pessoa com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo e porteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao pátio levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O valor do estacionamento rotativo de São José dos Campos sofreu reajuste de 8,3%. A última correção havia sido em fevereiro de 2023. E quem vai trazer as informações para a gente sobre esse assunto é o repórter Eduardo Campos. Boa tarde, Eduardo. Oi, Fran. Ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha pelo Boletim Legislativo. Olha, hoje eu vim falar de um aumento que não vai agradar muito os moradores da nossa cidade não, viu? Eu estou falando do aumento nas tarifas que já passou a valer para a Zona Azul aqui de São José dos Campos. O valor para os veículos sai de R$ 2,40 e passa a R$ 2,60 no período de 1 hora. Para as motocicletas, o valor que era de R$ 1,20 passa para R$ 1,30 agora. Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui do nosso município informou que o aumento não acontecia desde 2023 e que ele é necessário para acompanhar os valores da inflação do nosso país. Atualmente são mais de 5.000 vagas espalhadas pela cidade para atender a demanda do nosso município. Lembrando que os tickets de estacionamento podem ser adquiridos de forma digital através do aplicativo Zona Azul SJC. Eu volto com você aí no estúdio, Fran. Muito obrigada, Eduardo, pelas informações. Chegou a sexta-feira e claro que a gente vai te deixar bem informado sobre as atrações culturais que vão agitar a cidade neste fim de semana. Às sextas-feiras temos Luísa Minas. Tudo bem, Luísa? Boa tarde. E aí, Fran, boa tarde para todo mundo. Olha, muita coisa boa para fazer esse final de semana, Ai, viu? Que delícia. Então conta tudo pra gente, por favor. Bom, a gente começa a agenda dessa semana com muita arte e espetáculo. Hoje é a grande estreia do Cirque Amar, considerado o maior circo da América Latina. Diretamente da França, o circo chega com uma estrutura impressionante, trazendo artistas internacionais, música ao vivo, mega show de motos com freestyle, motocross e muito mais. A tenda do espetáculo está montada lá na Avenida Jorge Zarur, ao lado do posto 7 Estrelas. Então, a estreia acontece hoje, 8h30 da noite, e os ingressos podem ser adquiridos tanto na bilheteria do circo, quanto no site baladep.com.br. Ainda hoje, o cantor Lino de França se apresenta na área de convivência do Sesc. No show, o sanfoneiro se inspira na trajetória do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Ele apresenta um repertório que inclui composições próprias, clássicos do forró e interpretações de nomes da MPB. Então o show começa às 7h30 da noite e a entrada é gratuita também, só chegar por lá e curtir. Já no sábado, para quem curte o sertanejo universitário, a programação está lá no Santo Onofre. A dupla Gustavo e Matheus chega por lá se apresentando com seus grandes sucessos. Os irmãos naturais de Foz do Iguaçu apresentam um repertório cheio de hits como Sorta o Freio, Coisas Absurdas, Seu Doutor e muito mais. Então, o show começa às 10 horas da noite e os ingressos podem ser adquiridos no site zig.tickets. No domingo rola mais uma edição do Conexão Juventude, um programa de iniciativa da Prefeitura que eu tenho certeza que todo mundo já conhece, né? Pois é. O objetivo do projeto é inspirar jovens com programações artísticas, culturais e desportivas. Esta próxima edição é especial de aniversário de São Francisco Xavier. Dentre as atrações, a dupla sertaneja Lucas e Priscila, o DJ Romarinho Batista e Arthur Pego já estão confirmados. Então, o evento começa das 1h da tarde, vai até às 6 da tarde, tem muita coisa boa para fazer por lá. E a entrada também é gratuita, assim como todas as atividades que vão estar rolando. E finalizando a nossa agenda cultural com chave de ouro, também tem programação musical rolando lá no Parque Vicentina Aranha no domingo. Os violonistas Lucas Pulim e Gabriel Amaral dividem o palco do Bambuzal no show Violões do Vale.
No repertório, obras marcantes do choro, como Baquianinha, Visitando o Recife e Tua Imagem são performadas pelo duo. Então, o show começa às 10h30 da manhã e a entrada é gratuita, também é só chegar por lá e aproveitar. Fran, muita coisa boa, né? Muita coisa legal e bem diversificada a agenda deste fim de semana, né? Para todas as idades e para todos os gostos. É isso aí, todos os estilos musicais aí contemplados na agenda desta sexta-feira. Luísa, muito obrigada, viu? Pela Obrigada, presença. gente. Ótimo fim de semana para você. Para vocês também. Tchau, tchau. E olha, a gente aproveita agora para saber como é que vai ficar o tempo neste fim de semana aqui em São José. Vamos conferir. Sexta-feira à tarde é de sol e o tempo segue aberto. Já à noite, haverá muitas nuvens, mas sem chance de chuva. A máxima será de 21 graus, com mínima de 11. Já no sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. À tarde, o céu fica nublado. A máxima será de 23 graus, com mínima de 13. No domingo, o tempo segue parecido com o dia anterior. A previsão é de sol no período da manhã. À tarde, o tempo fica nublado e à noite não chove. A máxima é de 23 graus, com mínima de 13. No próximo domingo é celebrado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Bacana, né? A data foi criada para lembrar a importância de valorizar e proteger os bens culturais. Aqui em São José dos Campos, são mais de 40 patrimônios registrados. São José dos Campos é repleta de belezas naturais e locais históricos. As palmeiras imperiais da Avenida João Guilhermino, o Parque Vicentina Aranha, a Árvore Chorona, as estações ferroviárias de Eugênio de Melo e Martins Guimarães, a antiga Câmara Municipal, o famoso Mercadão, a Biblioteca Pública Municipal. Todos eles são patrimônios históricos preservados. Você sabia disso? Ao todo, o município possui mais de 40 patrimônios históricos registrados. Todo ser humano necessita ter pertencimento a um local, tá? A gente territorializa. O patrimônio histórico é a significação desse pertencimento, dos grupos sociais que formam a nossa coletividade, as nossas cidades, o Estado, a União. Mas engana-se quem pensa que patrimônios históricos são apenas lugares. Eles também dizem respeito a práticas culturais que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações e formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas. Essas práticas são consideradas patrimônios históricos imateriais, como é o caso da Banda de Santana, grupo musical da região norte, o único patrimônio imaterial joseense. O patrimônio imaterial é aquele patrimônio que é intangível, que a gente não consegue tocar, mas ele é apreendido. São os modos de fazer, são os saberes. E olha que interessante, os sítios arqueológicos, locais onde são encontradas evidências de atividades humanas antigas, como túmulos e artefatos, também são patrimônios históricos. Aqui em São José, 8 já foram encontrados e preservados. Geralmente, esses sítios são locais em que existem vestígios da ocupação humana e que muitas vezes não se tinham informações sobre quem vivia ali. Isso é importante até para mostrar que o Vale do Paraíba, assim como todo o Brasil, né, ou vindo do Brasil primeiro e depois Vale do Paraíba, era densamente povoado com a chegada dos europeus. E o principal órgão responsável por regular os patrimônios históricos e culturais do país é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Além dele, em São José, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural, o CONPAC, é quem protege esses bens. Mas como prédios, parques, sítios arqueológicos, árvores e até bandas se tornam patrimônios históricos? O munícipe considera um bem passível pela importância dele histórica, arquitetônica, paisagística, ambiental. Aí ele vem até o nosso Conselho de Patrimônio Histórico e faz
um pedido de preservação dessa área. A gente costuma orientar para que esse pedido esteja embasado no que ele acha que são os pontos fortes para essa preservação. E aí, dando a entrada a esse material, ela vem até o nosso departamento, a gente faz um estudo a respeito, aprofunda um estudo a respeito desse bem que se pretende preservar. Por exemplo, se for um bem arquitetônico, a gente faz uma avaliação arquitetônica dele, faz uma avaliação histórica. E um dos patrimônios históricos preservados mais importantes de São José dos Campos é o Parque Municipal Roberto Buller Marx, conhecido como Parque da Cidade. Ele é o único do município tombado como Patrimônio Histórico Nacional pelo IPHAN. Aqui dentro nós temos a questão histórica do que essa área foi importante para a história de São José. Nós temos a questão paisagística, né, porque ela se mantém preservada como uma área muito importante dessa parte ambiental. E também na questão das artes, porque aqui dentro desse patrimônio a gente encontra, por exemplo, a arquitetura do Rino Leve, os jardins do Buller Marx, né? Templos religiosos também são patrimônios preservados. É o caso da Igreja São Benedito, o mais antigo patrimônio material de São José, e da Capela Nossa Senhora Aparecida, onde funciona o Museu de Arte Sacra, lugares que guardam histórias da cidade, revelam o passado, representam o presente e preservam a memória para o futuro. Em 17 de agosto, é celebrado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, uma data que nos lembra da importância de valorizar e proteger os bens culturais do Brasil, porque é a partir dessas memórias que construímos identidade e pertencimento. A gente está aqui hoje, só que existe todo um passado, existe toda uma história que aconteceu antes, né? Então, se a gente consegue elencar alguns bens que traduzem essas fases do passado da história, mesmo nos tempos de hoje ou futuramente, né, as pessoas vão ter uma noção dessa vinculação histórica, né, desse crescendo, de que as coisas não surgiram assim de uma hora para outra. Preservar para que o homem se identifique e crie o laço com aquele espaço urbano que ele está, e eles contam toda uma trajetória do homem naquele espaço. Então você consegue fazer a história da cidade, a história daquela cultura, dos saberes, dos fazeres. Que lindo, é isso. É papel de toda a sociedade contribuir com a preservação dos patrimônios aqui do nosso município. É um ato de cidadania e também de valorização da nossa identidade. E o boletim de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta na segunda-feira e, claro, eu espero por você. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.